cuidadores, familiares e estudantes da área da saúde. Bem-vindos ao canal Enteral, o canal mais nutrido do Brasil. Eu sou a nutricionista Etienne Fontoura e neste canal vamos tratar um pouquinho sobre uma área menos popular, menos conhecida da nutrição, que é a nutrição enteral. Mas Nutri, você não vai falar sobre jejum intermitente, dieta low carb, suco detox? Não, esse não vai ser o assunto foco desse canal. Quando o paciente está hospitalizado, são muitas informações durante todos os dias para a família absorver. E quando esse paciente está de alta, a família também está preocupada em como vai receber esse doente, como vai se preparar. E muitas vezes a parte da dieta, da nutrição, acaba ficando um pouco perdida. Então, esse que é o meu foco, isso que eu acabei percebendo nos meus atendimentos domiciliares, essa necessidade de aprofundar sobre esse assunto que fica mais distante da família e mais de difícil entendimento. Quem são as pessoas que devem utilizar a nutrição enteral? Então, geralmente são pacientes que sofreram acidente vascular cerebral, trauma crânioencefálico, que têm esclerose lateral amiotrófica, a própria desnutrição e algumas outras condições. Então, todas essas condições têm indicação do que é chamado de uma via alternativa de alimentação. Então, é quando o paciente ele não consegue suprir as suas necessidades diárias apenas com alimentação via oral, então essa deve ser suplementada, ou quando o paciente está contraindicado de comer via oral. Então, essa contraindicação acontece pelo profissional fonoaudiólogo. Então, ele avalia e considera que esse paciente, no momento, não é seguro para ele comer pela boca, porque pode ocorrer uma aspiração. Esse paciente pode vir a desenvolver uma pneumonia e outros problemas decorrentes da alimentação pela boca. Então, é uma situação em que a alimentação ela pode causar um malefício para esse paciente. Então, como é feita essa alimentação quando o paciente não pode comer pela boca? Ou ele pode comer, só que tem que ser suplementado. Então, inicialmente, a nutrição enteral, ela pode ser oral. Então, hoje em dia no mercado nós temos fórmulas líquidas. Essas fórmulas líquidas, por exemplo, igual essa aqui, ela oferece 300 calorias no dia e 18 gramas de proteína de acréscimo. Então é feito uma adequação da alimentação via oral, da consistência, da preferência dos pacientes e também adicionado suplementos, né? Pode ser 1, 2, 3 unidades, quantas unidades o nutricionista indicar. Também tem outros tipos de fórmula oral que ela é mais concentrada, então ela tem um volume menor, vai ter mais calorias, então em 125 ml ela vai ter 300 calorias também e 12 gramas de proteína e deve ser bebido gelado, então vai ser uma boa opção, ele tem sabor, vai ter de chocolate, vai ter de morango, vai ter de baunilha, então várias opções então para aumentar o aporte calórico diário desse paciente. Outra opção também que nós temos é a nutrição oral, só que ela é em pó. Então existem vários suplementos em pó no mercado, esse é apenas um exemplo do que a gente tem e que vai ser indicado quantas colheres medidas esse paciente deve utilizar ao dia. Então, por exemplo, vai utilizar 2 colheres medidas 5 vezes ao dia, distribuídos nos alimentos que a nutricionista indicar. Então, ela pode indicar no mingau, no leite, nas vitaminas de frutas, nos purês, na sopa, no risoto. Então, várias opções que vai poder ser utilizado essa suplementação e evitar que esse paciente desnutra, evitar que esse paciente tenha uma complicação ao longo do tempo decorrente da perda de peso. Outra opção da nutrição oral também são suplementos em consistência de creme. Então é uma forma de mudar a apresentação que está sendo ofertado para esse paciente e também ele vai receber um aporte calórico proteico ideal e calculado em quantas vezes ele necessitar. Então todas essas orientações são calculadas, indicadas pelo nutricionista também e de acordo com a restrição de cada paciente. Então se é um paciente que tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten, se ele não tolera grandes volumes, isso deve ser avaliado caso a caso. Então o que a gente vai fazer aqui no canal é falar um geral de cada assunto, só que a gente não pode levar isso como uma orientação, até porque não é possível, não é permitido pelo Comitê de Ética de Nutricionista, mas o objetivo é que a gente passe um pouquinho do que a gente sabe e
esclarecer um pouco mais a família, tranquilizar as famílias que às vezes vão para casa ainda cheio de dúvidas. Outro assunto que nós vamos falar é sobre a nutrição enteral, só que é quando ela é contraindicada pela via oral. Então, se o paciente não pode comer, o que ele vai fazer, né? Aqueles casos que nós falamos, além daqueles casos que falamos de AVC, de trauma, de disfagia, quando o paciente está entubado também numa UTI, ele está deitado, ele está sedado, ele também não vai comer pela boca. Só que ele precisa receber toda a nutrição adequada para as medicações fazerem efeito, senão não adianta na sua totalidade. Então, qual que é feita a nutrição desses pacientes e quando eles vão para casa? Então, existe uma nutrição enteral que ela pode ser provisória, então são as sondas naso, então pode ser nasogástrica, que vai do nariz, um caninho do nariz. Essa prescrição vai ser feita pelo médico e a sonda vai ser passada pelo enfermeiro. Então, ele vai passar de uma posição naso, do nariz até o estômago, ela pode ser pós-pilórica, então do nariz até uma posição entérica, então ela pode ser duodenal, jejunal, assim como for indicado para esse caso. Então, as fórmulas nesse caso também pode ser tanto em pó como líquidas. Então, nós vamos ter apresentações em pó, que vai ser indicado quantas colheres medidas esse paciente tem que usar ao longo do dia. Então, por exemplo, a paciente Maria vai ter que usar 10 colheres medidas diluídas em 300 ml de água 5 vezes ao dia. Então, esse é um exemplo genérico de prescrição, não é indicação para ninguém, mas é um exemplo do que pode ser feito e da necessidade do paciente. Se essa quantidade prescrita, às vezes a fórmula não é completa, não supriu o que o paciente precisa, é prescrito pelo nutricionista módulos adicionais, então módulo de proteína, módulo de probiótico, de glutamina, de fibra, que nós vamos falar ao longo dos vídeos aqui do canal também. Então, outra fórmula da nutrição enteral são as apresentações líquidas. Então, essas apresentações líquidas também são mais seguras, é um sistema chamado fechado, que também abordaremos em demais vídeos. E tanto a fórmula enteral em pó como a fórmula enteral líquida, elas são indicadas também nas ostomias. O que são as ostomias? Quando o paciente já está com aquela sonda nasogástrica ou nasoentérica há mais de 6 semanas, pode começar a ocorrer lesões, faringite, dificuldade de fala, muita expectoração, então não tem indicação de utilizar tão longo prazo. Se for avaliado pela equipe médica e for indicado fazer a ostomia, vai ser feito no paciente, é um procedimento cirúrgico, então é aberto um orifício no estômago do paciente ou na posição entérica, uma gastrostomia, se for no estômago, uma duodenostomia ou jejunostomia. Então, essas são as posições também que são feitas de forma cirúrgicas e são consideradas permanentes. Então, quando eu não tenho uma previsão desse meu paciente voltar a comer via oral. Então, quando eu não tenho essa previsão, então o paciente sofreu um acidente vascular cerebral, já passou o período de recuperação dele, ele já está mais de 6 semanas, com a alimentação via sonda, não tem tendência de progredir, ainda está no hospital, mas está prestes a ir embora. Então, é mais seguro para a equipe, em vez de deixar ele embora com a sonda naso, ele já ir com a gastrostomia. Se futuramente ele voltar a melhorar a motricidade, melhorar a deglutição nos seus exercícios com a fono, ele pode voltar a comer via oral associado à gastrostomia. Então, tem pacientes que a gente pode reduzir a quantidade de dieta oferecida via gastrostomia e permitir que ele se alimente via oral 2, 3 vezes ao dia e fazer esse balanço, essa progressão. Todas essas fórmulas enterais, tanto as fórmulas orais como as fórmulas via sonda, elas serão adequadas em calorias, em proteínas, em lipídios e em carboidratos. De acordo com a RDC 63, elas são alimentos para fins especiais que serão controladas então nesse aporte calórico, podendo ser industrializadas ou não e podem ser utilizadas via sonda ou via oral e são um método substitutivo da via oral ou para complementar essa via oral quando ela é insuficiente. Quem irá prescrever essa nutrição, quem irá calcular essa necessidade do paciente
é o profissional nutricionista. Estamos aqui então para mostrar uma nova área da nutrição, quer dizer, não é tão nova assim, mas que as pessoas não conhecem tanto. Essa é a nutrição enteral. Espero ter mostrado um pouquinho para vocês, ter ajudado quem estava em casa, quem levou seu familiar, estava ainda cheio de dúvidas, que nós possamos auxiliar. Se ainda ficou alguma dificuldade, algum novo assunto para tratar em outro vídeo, comente aqui e deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!